Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 10 filmes de terror e suspense que vocês podem assistir hoje na Netflix. Hoje eu trago 10 filmaços para vocês conferirem na Netflix assim que esse vídeo acabar. E como de praxe, como geralmente já é mais esperado, pelo menos eu acredito que seja, eles são mais recentes. Porque, na maioria das vezes, a impressão que eu tenho é que é muito difícil achar filmes clássicos mais antigos que não sejam tão óbvios nessas plataformas de streaming. Não obstante, todos os filmes que eu vou falar aqui hoje são excelentes, então pode confiar. E começamos com A Cura, de 2016, onde um jovem de negócios recebe a difícil tarefa de resgatar o CEO de sua empresa de um suposto centro de bem-estar numa localização remota nos Alpes suíços. Mas ele logo suspeita que os tratamentos milagrosos desse spa não são exatamente o que parecem. Filme muito bom, e esse é um daqueles que eu recomendo que você vá sem saber ou esperar muito. Ele é um tanto bizarro, mas extremamente interessante também e ambicioso, filmado num local belíssimo com atuações brilhantes e uma cinematografia maravilhosa. Começa devagar e vai desenvolvendo aos poucos ao longo de 146 minutos que são muito necessários para construir tudo e nos guiar a um final insano. Ele traz um terror psicológico que nos deixa desconfortáveis, bem desconfortáveis, quando a gente descobre tudo. Mas é tudo excelente mesmo. É com Mia Goth e Jason Isaacs. Agora seguimos para um chamado 1922, mas ele é do ano de 2017. Um fazendeiro conspira para assassinar a própria esposa, em troca de ganho financeiro, e ele ainda convence o filho adolescente do casal a participar. Esse eu assisti há muito tempo e lembro de ter achado sujo, perturbador e tenebroso. Tem aquela vibe rural bacana do interior, porém é extremamente pesado, tanto nos temas como nos visuais. De atmosfera densa e sinistra, de causar mal-estar mesmo, só podia ter vindo da mente do Stephen King. Foi baseado numa história dele e nos mostra como a culpa consegue corroer uma pessoa de dentro para fora. Temos também Verônica, do mesmo ano de 2017. Em Madrid, 1991, uma garota fica responsável por cuidar de seus irmãos mais novos. Dentro de casa, ela começa a suspeitar que o lugar foi infestado por uma presença maligna. Isso acontece logo após ela brincar com um tabuleiro Ouija na escola. Esse é outro filme que eu assisti já tem bastante tempo e eu fiquei surpresa em descobrir que ele ainda está na plataforma, então corram para conferir porque ele é muito assustador e visceral. Eu tive uma sensação absurda depois que esse filme acabou, sempre me pegava lembrando dele e custei a esquecer, viu? Na hora de dormir era certo eu ficar com ele na cabeça. Ele já começa no meio do terror e volta 3 dias para nos mostrar exatamente como tudo começou e sucedeu. E olha, é tenso. Sempre que tem criança envolvida em filme de terror, eu fico ainda mais perturbada e me sinto muito mal por elas. Alguém mais é assim? E o final consegue ser ainda pior. Que desespero, vocês precisam ver. Verônica é um filme espanhol e o diretor é o Paco Plaza, um dos responsáveis por REC. No ano seguinte, temos Buscando, de 2018. Após 37 horas sem pista alguma de sua filha desaparecida, um homem resolve investigar por conta própria e ele começa sua busca no laptop da garota. Recentemente falei aqui no canal, no nosso vídeo com dicas da Prime Video,
que eu amo filmes de terror que se passam somente numa tela de computador, e esse é um ótimo exemplo, é uma ótima recomendação que eu posso dar para vocês. De verdade, é super inteligente, bem feito e competente. Parece até que a gente está jogando algum videogame de mistério e investigação, a gente fica muito imerso na história, é um dos melhores filmes com essa proposta que eu falei para vocês, é muito maneiro mesmo e entretenimento puro, do início ao fim. E ainda tem uma reviravolta espetacular no final. A seguir temos Fratura. Em uma viagem de carro na estrada, um casal para descansar e de repente a filha deles cai e quebra o braço. Eles então dirigem até o hospital e a mulher e a criança vão até uma sala para fazer alguns exames. Até aí tudo bem. Só que o pai, exausto, acaba cochilando na sala de espera e quando ele acorda, ninguém faz ideia do que ele tá falando quando ele pergunta pela esposa e a filha. Olha, assunto sério agora. Quando eu terminei de ver esse aqui, eu fiquei em choque, simplesmente em choque e talvez até um pouquinho traumatizada também. Talvez seja uma fórmula já batida, mas pra mim deu super certo. E olha que eu assisto muito filme. Ele retrata a busca frenética, e essa realmente é a palavra para descrevê-lo, de um pai pela família. Esse é aquele típico filme que vai te enganar a qualquer momento, ou melhor, pode já estar te enganando o tempo todo e você nem percebeu. Então cabe a você decidir se foi previsível ou não. No meu caso, não foi nem um pouco e eu fiquei realmente horrorizada. Agora temos Convite Maldito, de 2022. Uma mulher é convidada por um primo distante para um casamento no interior da Inglaterra. Porém, ela logo descobre que tem uma conspiração rolando e deve lutar pela sobrevivência após descobrir segredos obscuros de família. Essa foi uma surpresa deliciosa que eu tive, inclusive há pouco tempo, com a Netflix. Apesar de já conhecer o filme há bastante tempo, foi só recentemente que eu finalmente resolvi dar uma chance pra ele e olha, nossa, meu único arrependimento foi não ter visto antes. Eu achei tudo fantástico, fantástico, realmente fiquei encantadíssima e não teve nada a ver com o romance misturado no meio do terror e do banho de sangue. Quer dizer, até isso foi muito bem feito também, mas o que me pegou de verdade foram as referências a uma obra que eu amo. Desde o início já estava meio desconfiada e depois foi ótimo receber a confirmação, mas enfim, não vou dizer mais nada para não estragar a experiência. Só saibam que é assim que se faz uma adaptação onde pode até se mudar tudo, mas ao mesmo tempo mantém a essência do original. Apenas assistam. De 2023 temos O Mal que Nos Habita. Residentes de uma pequena cidade rural descobrem que um demônio está para nascer entre eles, então desesperadamente tentam escapar antes que seja tarde demais. Perturbador e macabro, com uma atmosfera pesadíssima e muito gore, esse filme traz um tipo bem diferenciado de possessão demoníaca e ainda conta com alguns momentos chocantes pra caramba. Não é nada divertido, pelo contrário, é extremamente tenso e angustiante, mas é excelente também. Porém, acho que nada que eu disser aqui pode realmente fazer jus a tudo que ele entrega no quesito medo e desespero. Vocês precisarão checar por conta própria. Uma pequena curiosidade sobre ele. Esse filme brutal e desconcertante foi o terror nacional argentino mais assistido no país na história. Temos também Quando a Morte Sussurra, do mesmo ano de 2023. Quando uma vila remota na Tailândia passa a ser assolada por uma maldição mortal, um rapaz deverá lutar para salvar sua família de uma ameaça sobrenatural. Esse já começa bem desesperador e aterrorizante, mas além da atmosfera mega sombria, o cenário isolado e o medo que já causa só como consequência desses dois fatores, algo que me cativou ainda mais foram os personagens. A dinâmica entre os irmãos é muito realista, divertida e emocionante, e todos os seus respectivos atores são muito carismáticos. Susto também é algo que não falta, trazendo ao mesmo tempo clichês bem trabalhados e uma abordagem diferenciada.
Algumas pessoas talvez venham achá-lo um pouco longo, afinal ele tem 2 horas, mas pra mim não demorou a passar e eu curti de verdade. E olha que eu não sou a maior fã desse tipo de filme. Acredite, ele não é nada previsível, você não vai se arrepender. Quando a Morte Sussurra teve 2 sequências que eu infelizmente ainda não assisti, mas tô bem empolgada pra conferir. Seguimos para Abigail, de 2024. Um grupo de criminosos invade a mansão de um famoso líder de gangue e faz uma pequena bailarina de refém. Só que eles não sabem com quem estão mexendo, e um a um o grupo começa a diminuir. Antes de mais nada, se eu puder fazer uma recomendação para vocês sobre esse filme, é a de não assistir ao trailer antes de vê-lo, porque ele já entrega a surpresa, o que eu acho inaceitável. Se você ainda não sabe o que acontece, confia em mim e vai só com essa sinopse que eu te contei agora na mente. Porém, se você já sabe o que vem por aí, não desanima não, que ainda vale muito a pena. Abigail é extremamente sangrento, inovador e divertido, com ótimos efeitos e trazendo também um elenco fantástico, com boas atuações e química. A primeira hora, mais ou menos, já faz um ótimo trabalho em criar bastante tensão e a partir daí as coisas só melhoram. Recomendo demais, é muito legal mesmo. Melissa Barrera e Catherine Newton, 2 rainhas do grito atuais, fazem parte do elenco. E para finalizar, no mesmo ano, temos Armadilha, de 2024. Um pai leva sua filha ao show da cantora favorita e lá ele percebe que o local será palco de uma operação do FBI para capturar um infame serial killer. Armadilha é divertido e angustiante ao mesmo tempo. A gente não sabe para quem torcer e tudo nos faz querer roer as unhas. Não tem um único momento parado no filme e ele te prende do início ao fim, com a reviravolta de sempre, digna de Shyamalan, vindo bem cedo no filme. Muita gente não curtiu a produção, mas eu adorei. Pra mim, foi tudo tão bem construído que quando eu tava ali, vendo pela primeira vez, fiquei até com medo de me decepcionar com o final, tava pensando que tava bom demais pra ser verdade, mas isso não aconteceu. Além disso, praticamente todos os envolvidos fizeram um ótimo trabalho, mas é claro que eu dou um destaque especial pro Josh Hartnett, que entregou tudo em sua performance. Eu falei que tínhamos chegado ao último filme, mas se você já conhece o canal, sabe que isso não é verdade e eu sempre trago um filme extra pra vocês. O bônus de hoje é Jogo Perigoso, de 2017. Isso é só pra quem fica comigo até o final do vídeo, hein? Quando um jogo sexual dá errado, uma mulher se encontra algemada numa cama em sua casa do lago, isolada. Como se isso não bastasse, ela ainda enfrenta visões alucinadas, segredos sombrios e uma escolha difícil. Temos aqui um grande filme adaptado da obra homônima de Stephen King, onde nem mesmo o misterioso antagonista é páreo para o aspecto mais perturbador dessa produção. Quando o vilão central da história é a coisa menos pior pela qual a protagonista passa, a gente vê que a situação tá feia. E o filme é ótimo justamente por isso, porque traz essa crítica e aborda temas ainda mais profundos e delicados do que apenas uma mulher algemada na cama. Ele também causa agonia, desconforto e impacto emocional. Muito bom mesmo, recomendo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar com mais conteúdo como esse, o que acontece toda semana. Manda também para aquele amigo que vai curtir, deixa um comentário maneiro e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!